Sabe, quando a gente abre um aplicativo de mapas na tela do celular, tipo, e vê aquele pequeno ponto azul piscando exatamente onde a gente está, rola uma confiança quase cega, né? Aham, total. A gente nem questiona. Pois é. A gente olha para a rua física ali na nossa frente, caótica, cheia de buraco, calçada irregular, e depois olha para a tela do celular, toda plana, com aquelas linhas perfeitas. Cria uma ilusão muito sedutora de que o nosso telefone simplesmente, sei lá, enxerga o mundo real. Sim, mas a verdade é que entre a sujeira da rua e o pixel brilhante da sua tela existe um abismo gigantesco. A gente costuma confundir muito o mapa com o território, sabe? Exato. Só que o mapa que guia o seu carro ou que monitora o desmatamento numa floresta, ele não é uma fotografia da realidade, ele é uma tradução. E essa tradução só é possível por causa de um motor invisível, né, uma estrutura colossal que funciona o tempo todo em segundo plano, que é a matemática. E é exatamente tipo, as engrenagens desse motor que a gente vai desmontar nesse nosso mergulho de hoje. A nossa missão nessa análise aprofundada é entender como a matemática pura, e aqui eu falo especificamente da geometria, do cálculo vetorial e da trigonometria, atua como essa ponte maluca que transforma um planeta que é tridimensional, irregular, cheio de falhas, nos famosos SIGs, né, os Sistemas de Informação Geográfica. É um tema fascinante e eu acho legal deixar claro para quem está ouvindo que a gente não vai falar daquela decoreba chata de escola, sabe? Fórmula na lousa, nada disso. Não, de jeito nenhum. A gente está aqui para entender a lógica por trás de como a humanidade conseguiu literalmente colocar o planeta Terra dentro de um computador. Eu confesso que estou muito empolgado com isso. E essa é a abordagem mais legal, porque quando a gente fala de matemática aplicada ao geoprocessamento, a gente está falando da linguagem de programação da nossa própria realidade. Pode crer. Sem esses cálculos, coisas que parecem banais hoje em dia, tipo a rota de entrega de um pacote na sua casa, o pouso de um avião comercial à noite, ou, sei lá, prever para onde uma mancha de óleo no oceano vai se espalhar, tudo isso desmorona. A matemática não está lá só para medir as coisas, né? Ela está lá para permitir que a gente navegue nesse espaço com segurança. Bom, então, vamos começar montando o nosso palco aqui. Se a gente quer mapear o mundo, a primeira ferramenta que a gente puxa da caixa, pelo material que a gente analisou, é a geometria. Mas aqui já entra a minha primeira dúvida, assim. Eu entendo a geometria básica, né? A planimetria. Os conceitos clássicos. Isso. Os elementos primitivos lá do texto, tipo o ponto, que é abstrato e nem tem dimensão, a reta que vai para o infinito, os polígonos. Eu sei que um computador pode olhar para um terreno e dividir ele num monte de pequenos triângulos e retângulos para calcular a área plana. Mas o mundo não é um papel esticado em cima de uma mesa, né? Exatamente. O mundo não é plano. Aí que tá o pulo do gato. A geometria plana, ela é ótima para definir limites, tipo o muro da sua casa. Mas e se chover? A chuva não é bidimensional. É por isso que o geoprocessamento precisa dar um salto ali para a geometria espacial. E como isso funciona na prática? Porque, tipo, sai do 2D pro 3D, né? Exato. Em vez da gente lidar só com polígonos, que são chatos e planos, a gente começa a trabalhar com os poliedros, figuras que têm volume, ou seja, largura, comprimento e, o mais importante de tudo, profundidade ou altura. Dá um exemplo prático de como um software usa isso assim no dia a dia. Porque me parece que calcular volume exige um poder de processamento muito maior do que só desenhar a linha num mapa bidimensional. Exige muito mais. E, é uma questão de vida ou morte em muitos casos práticos. Imagina o planejamento urbano de uma prefeitura durante a temporada de chuvas fortes. Tá. Eles precisam prever áreas de inundação para avisar a defesa civil. Não basta você saber a área plana de um bairro. O analista de geoprocessamento, ele cria um modelo tridimensional, um poliedro, que representa o relevo inteiro daquela bacia hidrográfica, com todas as depressões, os vales, os morros. Nossa, uma modelagem completa do chão. Isso. E aí depois ele sobrepõe a isso um outro volume, que é a estimativa matemática da quantidade de água daquela tempestade específica. Entendi. É como se ele estivesse enchendo uma maquete virtual
com a água virtual para ver exatamente quais casinhas ficam submersas. Perfeito, a analogia é exatamente essa. É a intersecção geométrica entre o volume da água e o volume do relevo, que dita exatamente onde a água vai bater. Se vai inundar só o meio-fio da rua, se vai entrar na sala das pessoas ou se a água vai cobrir o telhado inteiro. Caramba! Sem a geometria espacial para calcular essa sobreposição em 3D de forma precisa, a Defesa Civil estaria operando completamente às cegas. Ok, vamos desvendar isso um pouco mais. Porque, peraí, para essa maquete virtual funcionar, a água e as casas precisam estar num lugar específico no mundo, certo? O software precisa saber onde é o norte, o sul, o leste e o oeste. Como é que a gente ancora essas formas flutuantes no espaço real? A localização exata. Porque como o meu GPS sabe que eu tô aqui no Brasil e não lá no Japão, se para geometria pura, sei lá, um quadrado é igual em qualquer lugar do universo. Essa é a peça-chave da história, com certeza. E a resposta leva a gente para uma ideia que surgiu lá atrás no século XVII com o filósofo René Descartes. Ele inventou o famoso plano cartesiano. Sabe aquela clássica cruz matemática que a gente vê na escola, com um eixo horizontal e um vertical? Nossa, sim. O famoso eixo X e eixo Y que aterrorizou muita gente no colégio, né? Esse mesmo, todo mundo sofreu com isso. Só que, no mundo do geoprocessamento moderno, esse plano ganha proporções planetárias, sabe? Imagina essa cruz gigantesca envelopando a Terra inteira. Tá, tô imaginando. Uma malha global. O eixo horizontal, que é o eixo X, que a gente chama de abscissas, ele se torna a nossa referência de leste e oeste. É muito parecido com a função que a linha do Equador tem. Já o eixo vertical, que é o eixo Y, o das ordenadas, ele vira a nossa referência de norte e sul, atuando de uma forma bem parecida com o meridiano de Greenwich. Ah, faz sentido. E aí o cruzamento deles... O cruzamento mágico dessas duas linhas imaginárias nos dá a origem, que é o ponto 0,0, o centro do mapa. Tá, mas como é que isso me localiza fisicamente? O meu celular nunca me manda uma mensagem dizendo que eu tô no eixo Y. Temáticos. Pensa assim, quando os eixos X e Y se cruzam, eles dividem o mapa do mundo em 4 grandes pedaços que a gente chama de quadrantes. Certo. Dependendo de onde você está em relação àquele ponto zero central, as suas coordenadas vão ganhar sinais positivos ou negativos. Ah, claro. Por isso que as coordenadas de GPS, às vezes, tipo, quando a gente olha os números puros, tem aqueles sinais de menos na frente. Exatamente. Se você estiver operando no primeiro quadrante, tanto X quanto Y são positivos, é o mais com mais. Mas se você estiver aqui no Brasil, por exemplo, que está majoritariamente no hemisfério sul e a oeste de Greenwich, A gente estaria num quadrante negativo. isso. O seu sistema vai trabalhar com eixos em que o Y é negativo e o X também é negativo na maioria dessas representações globais padrão. É um cenário menos com menos. É esse simples joguinho de sinais de mais e menos sendo processado em milissegundos que impede que, sei lá, um navio de carga gigante ache que está no Atlântico Norte, quando na verdade ele está no Atlântico Sul. Nossa, isso é muito genial. A gente pegou uma grade abstrata inventada há séculos por um francês e simplesmente vestiu o planeta Terra com ela. Mas tem um ponto aí. No material de estudo falava muito também dos ângulos, né? Sim, os sistemas angulares são fundamentais também, porque além das linhas retas de X e Y, a gente precisa saber a direção curva, digamos assim. É o que as bússolas e os astrolábios antigos já faziam. Ah, os graus, minutos e radianos. Isso, a gente divide círculo e, dependendo da soma desses ângulos, a gente sabe se eles são complementares, que formam 90 graus, suplementares de 180 ou replementares, fechando os 360. Sem isso, a navegação não funciona. Entendi. Mas aqui me surge um outro problema, que é até uma transição lógica. Tipo, agora que temos o nosso palco e sabemos localizar os pontos usando os eixos e os ângulos, como a gente representa coisas que não estão paradas? Porque, veja bem, o mapa rodoviário pode até ser estático, mas os carros se movem o tempo todo. Os rios têm correnteza, as coisas têm dinâmica. Exato. O vento muda de direção.
Como é que uma grade rígida de geometria lida com uma coisa tão caótica que é o movimento? É nesse exato momento que a geometria plana e espacial meio que levanta as mãos para o céu e pede ajuda ao cálculo vetorial. Para a gente entender isso, a gente precisa separar as coisas do mundo físico em duas caixas diferentes: as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Tá, e o que seria uma coisa escalar? Algo que simplesmente não se move, que é fixo? Quase isso! Escalar é qualquer grandeza que se explica por completo com apenas um número e uma unidade de medida. Pensa no material de estudo. Se eu disser para você que a temperatura lá fora agora é de 25 graus Celsius, ou que um terreno tem 500 metros quadrados de área, Tá. você não vira para mim e pergunta: pera, 25 graus para que lado? Não faz sentido, né? Faz sentido, a temperatura simplesmente a área do terreno tá ali, não tem direção. Exato. A informação ali já está 100% completa na sua cabeça. Mas e se eu te disser que o vento está soprando a 80 quilômetros por hora? Ah, aí muda tudo de figura. Porque, tipo, um vento de 80 por hora vindo do oceano vai empurrar um monte de nuvem de chuva para a cidade. Mas se ele estiver soprando da terra em direção ao oceano, o tempo vai ficar seco. A direção é tão importante quanto a velocidade em si. Brilhante. É aí que nascem os vetores. O que é fascinante aqui é que uma grandeza vetorial exige três coisas inseparáveis para existir e fazer sentido. Ela precisa de um módulo, que é a intensidade ou o tamanho, no caso, os 80 km por hora. Tá, um número puro. E o resto? Precisa de uma direção, que é a reta em que esse vento atua, digamos, a linha norte-sul, e, por fim, precisa de um sentido, que é a ponta da flecha no desenho, dizendo se ele está indo para o norte ou para o sul. Dentro de um software SIG, um vetor é literalmente desenhado e processado como um segmento de reta orientado. É uma flecha matemática empurrando a realidade para algum lugar. Caramba! Então, quando a gente assiste no jornal aquelas animações bonitas de previsão do tempo, com as frentes frias avançando pelo mapa, aquilo ali não é um videozinho desenhado à mão. É o software fazendo conta frenética com milhares de vetores ao mesmo tempo. Exatamente isso. E não é só ficar desenhando flechinha colorida na tela. O software usa o que a gente chama de álgebra vetorial para calcular os conflitos e interações complexas entre eles. E ele faz isso através de operações matemáticas básicas, tipo a soma e a subtração de vetores. Tem aquela regra famosa, né, que o material cita, a regra do paralelogramo. Como isso funciona? Nossa, essa regra é essencial. Imagina uma situação de desastre. Ocorreu um vazamento gigante de óleo no mar. Você tem o vetor da correnteza marítima puxando esse óleo pesado com uma certa força para a direção leste. Só que, ao mesmo tempo, você tem um vetor de vento muito forte na superfície empurrando esse mesmo óleo para o nordeste. Bom, o óleo não vai nem puramente para o leste, nem puramente para o nordeste, certo? Ele vai sofrer um desvio no meio do caminho. E como o computador prevê esse desvio milimétrico para avisar as autoridades da costa a tempo? Como? Ele pega a flecha da correnteza e a flecha do vento, une as bases delas num ponto só, desenha linhas paralelas em volta formando a figura de um paralelogramo e aí traça uma linha diagonal bem no meio dessa figura. Essa diagonal matemática é a soma dos vetores. Ela é a rota exata e inevitável que aquela mancha de óleo vai seguir na vida real. Que loucura! Um software de geoprocessamento deve fazer, tipo, milhões dessas adições vetoriais por segundo para prever o avanço de um incêndio florestal ou o fluxo de trânsito numa rodovia, né? Sim, milhões por segundo. A álgebra vetorial, usando também coisas como o vetor nulo, que é o 0,0, ou o vetor unitário de valor 1, é o que garante essa previsão. É impressionante ver como a gente tenta a todo custo enquadrar a bagunça da natureza numa lógica matemática que seja previsível. Mas isso me leva à maior bagunça de todas, eu diria. O formato do nosso próprio planeta. Ah, chegamos no grande problema. Pois é. Você mencionou lá atrás envelopar a Terra na grade do Descartes. Mas, peraí, a Terra não é uma esfera perfeita de sala de aula? Passa longe.
Ela parece mais com, sei lá, uma batata irregular, toda esburacada, cheia de montanhas altíssimas, fossas oceânicas fundas, além de ser meio achatada nos polos. Se o meu celular tenta aplicar uma grade reta e perfeita num planeta irregular, a matemática não deveria dar erro o tempo todo? A conta não deveria fechar, né? Sim, daria um erro catastrófico, mas catastrófico mesmo. E é exatamente por isso que os sistemas globais de navegação não usam o formato real e físico da Terra para fazer as contas. Eles usam uma ficção matemática, uma mentira incrivelmente útil. Hã? Como assim uma mentira útil? O meu GPS, que eu confio minha vida no trânsito, está mentindo para mim? E onde entram as famosas superfícies quadráticas nisso tudo? No bom sentido, ele está mentindo. Para representar analiticamente as trajetórias e a forma da Terra, e para os satélites conseguirem calcular tudo sem o processador explodir com tanta complexidade geológica, a matemática cria uma simplificação. Nós usamos as curvas espaciais e as famosas superfícies quadráticas, que são equações de segundo grau com várias variáveis. Tá, tenta traduzir isso para o mundo físico. O que são essas superfícies na prática? Imagina que você quer embrulhar uma laranja que tem uma casca toda grossa, cheia de furos de calombos. E você quer embrulhar isso usando uma folha de papel milimetrado plano. Vai dar muito ruim. O papel vai amassar inteiro, as linhas vão rasgar e se distorcer. Exato, as medidas iam ficar um caos. As superfícies quadráticas são equações poderosíssimas que permitem que esse papel virtual se curve de forma analítica, suave e abrace uma forma tridimensional com muita precisão, sem amassar. Através dessas equações, a ciência criou o que a gente chama de elipsoide de referência. O elipsoide seria então tipo uma versão idealizada, perfeitinha da nossa laranja? Isso. O elipsoide é a Terra se ela fosse perfeitamente lisa e elegantemente achatada nos polos. É uma escultura matemática puramente teórica, centrada lá na origem 00 do nosso sistema GPS. Então, olha só que loucura. Quando o seu GPS diz onde você está, ele não está te localizando na Terra física, com as pedras e os vales. Ele está calculando a sua posição em cima desse elipsoide invisível que flutua como um fantasma sobreposto ao planeta real. Nossa, isso dá um nó na cabeça real. E tem uma consequência prática engraçada nisso. Dependendo do sistema que você usa e de onde você está pisando, se você olhar a altitude no seu GPS, ele pode marcar que você está 10 metros abaixo do chão. Sério? 10 metros enterrado? Sim. Porque o chão real de terra e asfalto se desviou do chão matemático perfeito do elipsoide naquele ponto específico. Nossa, que bizarro. Toda a aviação global, navegação de navio, os militares, roda tudo sobre um planeta fantasma criado por equações de segundo grau. Roda tudo em cima do elipsoide. Bom, a gente tem a forma da Terra como um elipsoide e a gente tem os vetores para nos dar movimento e direção. Mas trazendo de volta para a terra firme, na prática diária ali, como um analista de geoprocessamento mede a inclinação de um terreno perigoso ou a distância exata de um rio, sem precisar ir até lá e esticar uma trena gigante presencialmente. É aí que entra a nossa terceira grande ferramenta, o motor das medidas impossíveis, a trigonometria. A trigonometria. O material tem até uma curiosidade histórica legal sobre isso. Os egípcios já usavam sombras para calcular aquelas inclinações absurdas das pirâmides, né? E depois veio aquele grego, o Hiparco, que, se eu não me engano, dividiu a circunferência em 360 partes e arcos de 1 minuto. A necessidade de medir o que é inacessível é ancestral na humanidade. E a trigonometria é, de longe, o maior hack que a matemática já inventou para o mundo físico. A trigonometria esférica é a base de toda a geodésia moderna. E o segredo de toda essa medição mágica mora numa figura muito simples, que é o triângulo, né? Especificamente naquelas 3 palavras que dão arrepio na galera. Seno, cosseno e tangente. Mas a gente tem que tirar o peso assustador dessas palavras hoje. Não veja o seno e o cosseno como fórmulas chatas para decorar. Eles não são entidades misteriosas, sabe? Eles são só relações.
proporções fixas e imutáveis entre os lados de um triângulo retângulo. Para ficar mais visual para quem está acompanhando, imagina que você pega de novo aquele plano cartesiano do eixo x e y e desenha um círculo de raio 1 em volta daquele centro zero. Tá, círculo no centro da cruz, formando o círculo trigonométrico. Isso. Nesse círculo mágico, o eixo horizontal x passa a representar o cosseno e o eixo vertical y passa a representar o seno. A mágica é o princípio da triangulação e o bom e velho teorema de Pitágoras por trás de tudo. A regra diz o seguinte: se você descobrir a medida de apenas um único lado de um triângulo na natureza e o ângulo de inclinação de uma das pontas, Você descobre o resto. sim, como existem ângulos notáveis, tipo 30, 45, 60 graus, que criam padrões super previsíveis, as propriedades do seno e do cosseno vão, por tabela, revelar as distâncias de todos os outros lados que você não tinha como medir com uma fita métrica. Caramba, vamos colocar isso num cenário prático então para a gente fixar. Tem um exemplo direto lá das questões de autoavaliação do material. Ótimo, manda. É assim, ó. Imagina um soldado numa missão que precisa atravessar um rio largo e perigoso. E o geógrafo da tropa sabe que a largura do rio naquele ponto é de exatos 8 metros. Então a margem A até a margem B tem 8 metros. 8 metros, tá. O soldado pula na água para atravessar nadando, mas a correnteza é muito forte, é violenta, e ela arrasta o soldado para o lado. Ele não consegue cruzar numa linha reta perfeita, sabe? Ele faz uma diagonal. Exato. Quando ele finalmente chega do outro lado, exausto, a trajetória real dele formou um ângulo de 30 graus em relação à linha reta que ele deveria ter feito. Como a gente descobre a distância real, a metragem que ele realmente nadou, enfrentando a água, usando só a matemática? Ah, esse é o cenário perfeito para a trigonometria brilhar. A gente resolve isso mentalmente agora. O analista não precisa pular na água com uma fita métrica, o computador cria um triângulo invisível. Tá, e quem é quem nesse triângulo? A largura do rio de 8 metros, que a gente já sabia, é o que a gente chama de cateto adjacente ao ângulo, ou, dependendo da referência, o cateto oposto. Mas vamos simplificar. Nesse caso, como a correnteza puxou ele formando o ângulo com a margem, a distância real e torta que o soldado nadou à diagonal é a hipotenusa, é o lado mais longo do nosso triângulo retângulo. Beleza, então eu tenho a largura e o ângulo. Isso. E o computador sabe que o seno de 30 graus possui uma proporção universal imutável. Não importa se é num rio ou no espaço, o seno de 30 é sempre meio, 0,5, a metade. Ok. Então, sabendo a proporção exata que o ângulo causa e a largura base da água, a matemática deduz quase que instantaneamente a distância oculta. Se a proporção é a metade, o soldado percorreu exatamente o dobro da largura. Ele nadou 16 metros esgotantes na água só para conseguir vencer os 8 metros de largura do rio. Cara, que surreal. É quase como se a matemática nos revelasse o esforço invisível da natureza. E no geoprocessamento avançado num nível de estado, imagino que isso deve escalar para coisas absurdas, né? É, escala para tudo. Essa mesma lógica trigonométrica que calcula coisas vitais para a sociedade, tipo a demarcação precisa de matas ciliares ao redor de rios com curvas super complexas, que é algo 100% essencial para o licenciamento ambiental de uma hidrelétrica ou obra civil grande. Com certeza. É essa mesma triangulação maldita que permite ao piloto automático de um avião comercial calcular o ângulo ideal de inclinação em relação ao aeroporto para iniciar uma descida segura quilômetros e quilômetros antes de a pista ser visível pela janela. Nossa, é muito impacto. São medidas de altíssimo risco extraídas puramente dessa relação elegante e inquebrável que existe entre os ângulos e as proporções. Fazendo toda essa trajetória agora com você, a sensação que me fica é a de um profundo respeito por esse motor. Ficou muito claro para mim que a matemática não é um manual de instruções tedioso. Longe disso. Ela é, na verdade, uma lente absurdamente poderosa que a gente construiu. Sabe, sem a geometria espacial, a gente seria incapaz de prever o impacto de uma enchente numa cidade. Sem a álgebra dos vetores, a direção dos ventos, do trânsito, sei lá, as correntes marítimas, tudo seria um caos imprevisível. Sem o elipsoide lá das superfícies quadráticas, o nosso GPS não ia ter onde se ancorar, não ia ter referência.
E sem a trigonometria, a gente jamais conseguiria medir a escala real e grandiosa do nosso relevo. Aham. A gente viveria literalmente perdido no espaço. Você resumiu perfeitamente. E o que eu acho mais instigante nisso tudo é perceber o quanto a humanidade teve que suar, teorizar e abstrair para conseguir criar esse traje sob medida, sabe? Como assim um traje? Tipo, o elipsoide, o plano cartesiano de x e y, os ângulos, tudo isso é uma invenção humana. É uma luva matemática costurada meticulosamente para caber na mão irregular do planeta Terra. A gente forçou o universo físico caótico a falar a linguagem da nossa geometria de papel para conseguir dominar ele e organizar as coisas. E bom, a gente conseguiu, né? Até que com bastante sucesso, pelo menos no que diz respeito aqui ao nosso geoprocessamento terrestre. A gente se localiza muito bem hoje. Sim, a gente conseguiu. Mas isso me leva a uma reflexão muito provocativa que eu quero deixar para quem está ouvindo a gente hoje. Pra galera ficar com aquela pulga atrás da orelha depois que o programa acabar. Opa, adoro uma provocação. Manda. Seguinte, a gente domina o mapeamento da Terra. Mas a exploração espacial, tanto privada quanto pública, está avançando num ritmo frenético. Em breve, muito em breve, a gente vai precisar de sistemas de informações geográficas complexos e precisos operando na Lua, ou em Marte, ou ainda mapeando asteroides para mineração que tem formatos completamente bizarros. É verdade, um asteroide definitivamente não parece com uma laranja alisada, ele deve parecer com uma batata toda amassada e cheia de cratera bizarra. Exato. Então a pergunta é: se os nossos satélites e absolutamente todo o banco de dados do nosso SIG moderno dependem tão intimamente dessa matemática terrestre, desses elipsoides específicos, dessa atração gravitacional e dessas aproximações matemáticas que só fazem sentido e só funcionam aqui, como a gente vai ter que adaptar e reescrever toda essa fundação geométrica quando a gente começar a mapear de forma profunda superfícies radicalmente alienígenas? Caramba, será que a nossa luvinha matemática bem cortada vai servir para outras mãos no universo? Uau! Olha, é uma virada de perspectiva e tanto. Dá até um frio na barriga. A gente começou aqui desenhando uma linha num papel e terminamos questionando, tipo, como vai funcionar o Google Earth em Marte? Sensacional de verdade. Bom, depois dessa, quem acompanha a gente com certeza absoluta vai olhar para aquele pontinho azul piscando no mapa do celular com um respeito completamente novo, né? Quando você for pedir um delivery, lembre-se, tem milênios de inteligência, tem trigonometria pesada e superfícies quadráticas fantasmas trabalhando por você bem ali na sua mão. E bom, por hoje é só. Agradeço demais a companhia de todos vocês nessa viagem maluca pelos bastidores matemáticos do nosso mundo. Um abraço e continuem explorando.